Olá, hoje é terça-feira, 1º de dezembro de 2020. Eu sou Felipe Feminen e este é o boletim de notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Joe Biden nomeia Janet Yellen como secretária do Tesouro. Brasil ultrapassa a marca de 137 mil mortes ligadas à Covid-19. ONU prevê aumento de 40% de pessoas vulneráveis no mundo em 2021. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou a ex-presidente do Banco Central americano Janet Yellen como secretária do Tesouro. Se a economista de 74 anos for aprovada pelo Senado, ela será a primeira mulher a assumir o cargo. Yellen já foi a primeira mulher a chefiar o Banco Central americano entre 2014 e 2018. A economista defendia uma política monetária mais frouxa, com o objetivo de promover o crescimento econômico e o emprego, ambos fortemente afetados pela pandemia de Covid-19. A expectativa é que a nomeação de Yellen seja confirmada pelo Senado, mesmo que os republicanos consigam manter a maioria em janeiro. Biden também apresentou outros membros de sua futura equipe econômica. Entre os escolhidos estão Wally Adeyemo, que será o primeiro afro-americano no cargo de secretário adjunto do Tesouro, e Neera Tanden, uma cidadã americana de raízes indianas, que vai chefiar o escritório de administração e orçamento do governo. O Brasil registrou oficialmente 287 mortes ligadas à Covid-19 e pouco mais de 21 mil casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde e do Ministério da Saúde. Com o número, o total de óbitos ligados ao novo coronavírus ultrapassa a marca de 173 mil. O Brasil soma ainda pouco mais de 6 milhões e 330 mil infecções, além de pouco mais de 5 milhões e 600 mil pacientes recuperados. São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com mais de 42 mil mortes e mais de 1 milhão e 240 mil casos. O total de infectados em São Paulo supera os registrados na maioria dos países do mundo. Se São Paulo fosse um país, estaria em 10º na lista que contabiliza os contágios. A taxa de mortalidade no Brasil subiu para cerca de 82 mortes por grupo de 100 mil habitantes. É a 9ª taxa mais alta do mundo. Ao todo, mais de 63 milhões e 100 mil pessoas contraíram o novo coronavírus no mundo, e pouco menos de 1 milhão e 500 mil pessoas morreram em decorrência da doença. Cerca de 235 milhões de pessoas vão precisar de assistência humanitária em 2021. É o que prevê o relatório do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU. O relatório sobre a situação humanitária global foi apresentado em Genebra nesta terça-feira. A Agência das Nações Unidas prevê aumento de 40% de pessoas vulneráveis em relação a 2020. A ONU destacou que serão necessários pelo menos 185 bilhões de reais para garantir a assistência humanitária em 2021. A agência afirmou que a pobreza extrema aumentou pela primeira vez em 22 anos e que vão surgir múltiplas situações de falta de alimentos e fome. A organização alerta que no final do próximo ano, 736 milhões de pessoas poderão estar em situação de pobreza extrema, vivendo com menos de R$ 10 por dia. Entre os fatores que atingem os mais vulneráveis estão o aumento dos preços de alimentos, perda de rendimentos, interrupção de programas de vacinação, fechamento de escolas, desalojamento e violência. A ONU estimou que as consequências econômicas da pandemia podem causar uma perda de 53 bilhões de reais em rendimentos ao longo da vida da atual geração de crianças. A Amazônia brasileira perdeu pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados de área de floresta entre agosto de 2019 e julho de 2020. O tamanho do desmatamento equivale à área territorial da Jamaica ou do Catar e representa um aumento de 9,5% em relação aos 12 meses anteriores. É o número mais alto dos últimos 12 anos. Os dados foram apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e ainda são considerados prévios. O resultado final deve ser apresentado em fevereiro, mas segundo o INPE, a variação não deve ser maior do que 5%. De acordo com os dados, os estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia foram responsáveis por quase 88% do desmatamento. O Pará sozinho desmatou mais de 5 mil quilômetros quadrados, o equivalente a quase metade de todo o território desmatado. O INPE compila dados de desmatamento na Amazônia Legal desde 1988.
O recorde foi registrado em 95, com pouco mais de 29 mil quilômetros quadrados de área desmatada. De 88 a 2008, todos os anos registraram desmatamentos maiores do que os 11 mil quilômetros quadrados contabilizados em 2020. Desde 2008, o desmatamento no Brasil estava em queda e voltou a ultrapassar a marca de 10 mil quilômetros quadrados em 2019. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.